Um grande desafio cristão foi o desafio de ontem, é o desafio de hoje e será o desafio de amanhã. Nos mantermos como habitação e como morada de Deus, como templo, como santuário do Espírito de Deus. Importante esse desafio de em todo tempo nos mantermos como sendo o lugar onde Deus se sente bem, porque Ele mesmo tem nos santificado, Ele mesmo nos tem purificado mediante Sua graça, mediante Sua palavra, mediante Seu Espírito, mediante a fé advinda dEle, que como dom nos faz ter uma aproximação muito maior dos Seus desígnios, seguindo assim dentro daquilo que podemos e vamos evoluindo do conhecimento do santo. E isso não tem nada a ver com a religião de ninguém. Isso tem a ver com quem entendeu o amor como estilo de vida e tem processado esse entendimento em crescimento, para que possa proclamando com a vida, com o modus operandi que decidiu seguir, imitando a Jesus, apesar das imperfeições, estando sempre seguro naquele que é perfeito. Por isso, João, na sua carta, ele escreve no capítulo 1, no versículo 16, a sua carta não, o seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, que da plenitude de Cristo temos recebido graça sobre graça, favor sobre favor, manifestações sobre manifestações de esperança, de fé, de amor, de bondade, de revelação de benignidade, de fraternidade, de altruísmo, de desejo de querer o bem a todos, de querer ver todos se aproximando de Deus, apenas apontando para Deus e não os chamando para si mesmo, mas dizendo a eles que eles podem também se tornar a habitação e a morada de Deus. E ser morada de Deus é ser uma coluna, é ser uma fortaleza de verdade, uma fortaleza na qual a segurança está no próprio Deus. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que nós devemos saber e estarmos cientes de como deve ser o proceder, o prosseguir, o caminhar da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E eu estou fazendo aqui uma metáfora para você entender que você, ser humano, você, pessoa, você, indivíduo, é chamado para se tornar esse santuário, essa morada e se reunir com outros, se tornando assim igreja em torno do próprio Jesus, se reunindo nos lares, quando puder, se reunindo nos templos, quando puder, mas acima de tudo e além de tudo, sendo você o altar em seu coração, em sua alma, aonde Jesus tem total liberdade de ministrar você e você possa ter uma plena comunhão com Deus e com todo o seu favor. Então, 1 Timóteo 3, versículo 15, diz que devemos estar cientes como deve ser andarmos na casa do Deus vivo, que é a igreja de Deus, coluna, baluarte e fortaleza da verdade. O próprio escritor de Hebreus diz ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 6, ele diz que, porém, Cristo está sobre a sua casa, e esta casa somos nós, se apenas, de maneira firme, guardarmos a exultação da esperança. Essa casa somos nós. Deus me chama, Deus chama você para essa intimidade, para essa relação, para essa aproximação tão maravilhosa, tão verdadeira que nós podemos ter. Deus abençoe você em nome de Jesus e fica o desafio, o qual é que hoje você e eu nos tornemos ainda e continuemos a ser a habitação, a morada de Deus, o lugar onde Deus deseja derramar-se, liberar-se, revelar-se, nos trazendo consolo, nos trazendo direções, nos fazendo bem, porque Deus é bom. Por isso que nele só há luz, como foi a minha meditação hoje pela manhã, em 1 João capítulo 1, aí sim a carta do apóstolo, a primeira, 1 João capítulo 1, versículo 5,
aonde está escrito que aquilo que ouvimos da parte de Deus, vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Isso é maravilhoso demais. Importante você saber que quando Deus habita em você, a luz começa a dissipar as trevas que porventura nos incomodam, nos assediam. E isso acontece com todos nós, acontece comigo, acontece com você. Mas quando você vai entendendo e entrando diretamente nessa batalha de fé, em se manter pela graça de Deus, pela ajuda do Senhor, a morada, a habitação, o tabernáculo, o santuário de Deus, as trevas vão sendo dissipadas cada vez mais e você vai sendo iluminado cada vez mais como santuário de Deus, quando se reúne com os irmãos, aonde os dons se proliferam, aonde os dons se multiplicam, aonde a vocação é bem vista, é bem aceita. Por isso que o sábio em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: o justo é como a luz da aurora, e ele vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. Nós, imperfeitos, somos chamados para essa perfeição, e ela se dá no encontro com Jesus, até o dia quando ele há de transformar os nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, aonde aquilo que é esperança e herança de vitória sobre o estado moribundo do qual nós nos encontramos hoje como mortais, será totalmente anulado e seremos como ele é e o conhecemos como de fato ele é em toda a sua plenitude, e também seremos conhecidos como de fato somos. Essa esperança é maravilhosa. Se você ler 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrita essa verdade que eu vos disse agora, que nós conhecemos ele, sim, mas depois seremos conhecidos também como somos, ou como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que em parte nós conhecemos, que em parte nós profetizamos, mas logo, 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 o que em parte será totalmente aniquilado e saberemos toda a plenitude dele, aonde será revelado todos os corações, todos os sentimentos. Mas o que importa é que aquele que hoje atende o chamado de caminhar em direção a Deus, de se tornar o lugar onde Deus habita, tem essa chance maravilhosa que Deus tem comunicado a todos nós, para que sejamos habitação do Espírito, habitação da luz que dissipa todas as trevas, que justifica em Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário, as nossas imperfeições. Como disse o próprio Jesus em Mateus 5, versículo 48. Sejam, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus fala de uma consciência, onde o arrependimento, a confissão, a mudança, ela é rotineira, ela é cotidiana, e nós entendemos esses desafios. E o desafio de hoje, para abençoar as nossas vidas, abençoar a tua vida, é que você se mantenha habitação de Deus. Um beijo gigante para você, fique na paz. O resultado da graça é um coração em chamas.